Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui falando do tema atrito e plano inclinado, tá? Nós vamos trabalhar nesse tema. E aí eu coloquei aqui 3 exemplos que eu tirei aqui um PowerPoint da internet, 3 bons exemplos para vocês se ligarem em relação a atrito e a plano inclinado. Bom, primeiro de todos, é um problema tradicional, né? Se ele não tivesse atrito, para se fazer isso aí seria um problema bem fácil. A gente saberia que a massa de A, a massa de B, aí a gente calcularia a força-peso de B, que é a que puxa, de forma que o bloco A é deslocado, né, porque está ligado ao fio, e aí beleza. Mas é um problema que está falando de atrito, e a gente vai ver essa questão aí, tá? O esquema abaixo representa dois blocos A e B, de massas 6 kg e 4 kg respectivamente, tá? Então a massa do corpo A aqui, que a gente tem aqui, vale 6, e a massa do corpo B aqui vale 4 kg. Inicialmente em repouso, ligados por um fio ideal, o coeficiente de atrito entre o plano horizontal e o bloco A vale 0,4. O atrito, a gente já é interessante você ver, o atrito ocorre nos solos, não ocorre aqui na parte, quando a gente está assim, a gente falando de atrito, a gente está falando aqui dessa superfície, tá? É a rugosidade da superfície, 0,4. A aceleração da gravidade é 10, e aí ele pede para você calcular a aceleração dos blocos e a tração do fio. Bom, em primeiro lugar, esse corpo A está sofrendo uma força chamada normal, né? Ele não está sofrendo uma força normal, e essa força é de 60 newton, tá? Porque já que a massa dele é 6, a normal é massa vezes gravidade, é a mesma coisa da força-peso, que é massa vezes gravidade, que é 60. Então, nem ele vai afundar, nem ele vai flutuar. Essas forças pesos e normais, nesse caso em A, elas se anulam, tá? Nós temos a atração, que é que liga o corpo A ao B, e também a atração que liga o corpo B a A, que o fio é o mesmo. E aí segue-se a terceira lei de Newton, que é a lei da ação, e a lei da reação também se anulam. Tanto o T, que liga de A a B, é a mesma força do T de B ligado a A. Tá? Nós temos aí a força-peso de B. Como o B tem 4 kg, essa força-peso vai ser 4 vezes 10, 40. Essa aí é a questão fundamental da fórmula, peso é igual a mg. Da mesma forma, N é igual a mg, tá? Normal é igual a mg. Mesma forma, tá? Vamos prosseguir. E aí temos a força de atrito, que é essa aqui de laranja que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a força, é a rugosidade do solo. Tem solo que é liso, mais fácil de deslizar. Então dizemos que o μ, coeficiente de atrito, é mais baixo. O atrito é menor naquele local. Mas há superfícies que são muito rugosas. Por exemplo, você vê um carro no asfalto, como ele vai facilmente. Já quando ele está num calçamento, num lugar estragado, na terraplanagem, ele vai mais lento. Isso é decorrência do atrito. Bom, e isso aí a gente chama de FAT, força de atrito. E a força de atrito, a fórmula é μ vezes a normal, tá? μ vezes a normal é a força de atrito na horizontal de um corpo. Nesse caso, a normal é 60, que a gente já sabe, e o μ é 0,4. Então, a força de atrito é 24 newton. Aí agora a gente vai fazer um comparativo. Se essa força de atrito que está aqui, que a gente está vendo, ela é 24 newton, tá? Ela é 24 newton, essa força de atrito. Olha a peso aqui, que é 40. Então, como a peso é maior do que a força de atrito, significa dizer que esse corpo vai deslizar. Mas vai deslizar de uma maneira que essa força aqui é uma força resistente ao movimento da força peso. Se não existisse a força de atrito, esse corpo ia ser mais rápido, tá? Com certeza. Então, aí a gente vai fazer as componentes da força em cada corpo. Aqui tem um corpo A, B, e aqui tem um corpo A. Então, como essa é maior do que essa, então você vai ter a força resultante, vai ser essa menos essa, ou melhor, 40 menos T. E em A força resultante será a tração menos FAT, já que o corpo vai para a direita, em decorrência da força-peso, que é maior. Então, a tração é maior que o atrito. Daí a gente vai construir esse conjunto de forças.
Aí do lado esquerdo, força resultante de A é massa de A vezes aceleração. A força resultante em A vai ser a T, que é maior do que Φ, igual a massa de A, que é 6, vezes a aceleração, que você não sabe, você vai querer descobrir. Em B, nós já temos a seguinte situação. Força resultante é igual a massa de B vezes A. Quem é a força resultante? A peso, porque ele vai descer. Já que é 40 e o atrito é 24, ele desce. Então, a peso menos atração é igual a massa de B, que é 4 vezes A. E aí nós fazemos o conjunto de forças. Por que um é menos? Menos porque os vetores são opostos. Tá? Forças opostas. Pela terceira lei de Newton, há um processo de subtração. A gente já viu isso nos vetores opostos. Bom, aí a gente vai fazer um cancelamento, na verdade. Tá? A gente tem aí que T menos Φ é 24, a gente substitui. Do outro, nós vamos ter que o peso de B é 40 menos T, igual a 4. E agora nós vamos fazer um cancelamentozinho. Ó, que a gente já está vendo que T aqui ó, é igual a esse. Menos, aqui é positivo e aqui é negativo. Vai haver um cancelamento. Aí olha o que vai acontecer agora. Vocês vão ver agora. Nesse caso, nós temos que 40 menos 24, que os T's vão se cancelar. Igual a massa a gente soma. 6 mais 4, 10. 40 menos 24, nós obtemos 16. Dividido pelo 10 está multiplicando A, nós encontramos a aceleração 1,6 metros por segundo ao quadrado. Também você poderia fazer isso rápido. Pelo método rápido seria, você sabe que 40 está descendo e o Φ está para lá. Então, seria 40 menos 24. Era um contra o outro, que é 16. E somava as massas. 6 mais 4, 10. Já dava também direto 1,6. 16 dividido por 10. Tá? Mas aí, como é que a gente encontra a tração? Bom, a tração você escolhe qualquer uma dessas duas fórmulas. Você pode escolher a de cima, você pode escolher a de baixo. O T é o mesmo, que a gente sabe pela lei da ação e reação, que a tração de A em B é a mesma tração de B em A. Então, nesse caso, escolhendo uma das fórmulas agora que nós vamos fazer, nós temos, vou escolher aqui essa 40 menos T, tá? No lugar de A eu coloco e substituo por 1,6. 4 vezes 1,6 nós vamos obter 6,4. Esse 40 está positivo, vai para o outro membro. Aliás, o 6,4 está para cá positivo, vai para lá negativo. E o menos T que está negativo vai para lá positivo. E 40 menos 6,4, nós obtemos 33,6 newton, que aí é a tração que foi solicitado na letra B. É dessa maneira, tá? Que nós calculamos, encontramos e fazemos os cálculos da tração. Isso é muito importante vocês sintonizarem esse tipo de situação, tá? Bom, o segundo agora, nós vamos ver um corpo de 10 quilos que é abandonado. Ninguém está puxando. O cara solta ele num plano inclinado, perfeitamente liso, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. A força resultante sobre o corpo é de... Ele falou de atrito? Não. Então, a gente vai estudar nesse pronto aí, só plano inclinado. Nesse caso, todo plano inclinado você tem a força-peso, que é para o centro da Terra. E essa força-peso é dividida em duas situações quando acontece o plano inclinado. Primeiro é o Px, que é a força responsável pelo movimento dele. Ela está paralelo à inclinação desse plano inclinado. Tá? E nós temos o Py, que é a força que fixa o corpo ao solo. Esse Py tem o mesmo valor da força normal, tá? A normal é a mesma força Py. E essas forças são iguais. Npy é igual, tá? Essa P não é muito utilizada, nesse caso, quando o corpo não está inclinado. O que mais a gente se preocupa é com Px e Py. E saber que Py é essa normal. E como é que a gente obtém Px? Px é o mesmo peso multiplicado pela abertura do ângulo, do seno desse ângulo. Então, o seno de θ. Nesse caso, seria o seno de 30. O Px seria igual a 100, que seria o peso, porque o peso é 100. A massa não é 10? A gravidade não é 10? 10 vezes 10, 100. Porque peso é massa vezes gravidade, tá? Peso é mg.
Então, nesse caso aqui, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, a gente pega 10 vezes 10, 100, e multiplica pelo seno, que é 0,50, o seno de 30 graus. Nesse caso, nós encontramos Px como 50 N. Ok? Imagina que se ele fosse pendurado. Pendurado seria 100, peso puro, não tem ângulo. Mas quando está no plano inclinado, essa força-peso ela diminui por conta da inclinação. Tá? E aí vemos Py igual ao peso vezes o cosseno, que é a mesma coisa da normal, tá? E Py é o produto do peso vezes o cosseno. O peso a gente já sabe que é 100, e o cosseno de 30 é aproximadamente 0,87. Isso aí você não deve se preocupar, quase todos os problemas Enem, tudo, eles dão o valor do seno e cosseno. Então, 100 vezes 0,87 dá 0,87, nós obtemos 87 newton. Então, aí a gente conclui a alternativa A. Só que aí vem a pergunta, quem é a força resultante? Nesse caso aí, né? A força resultante seria os 50. Quem é a força normal? Seria 87, que é a mesma coisa do PY, tá? E aí, como é que a gente calcula a aceleração? Bom, a gente vai ter que usar a fórmula tradicional, força resultante igual a m vezes a. Acompanhe aí, você pode observar. E nesse caso, quem será a força que vai puxar? O Px. Né? Px, que é a força que puxa, até 50. Quem é a massa desse corpo? 10. Então, substitui no lugar do m o 10 vezes a. E aí nós obtemos por divisão, 50 dividido por 10, a aceleração vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. E aí concluímos, tá? Porque, na verdade, sabendo de Px e Py, a gente já sabe automaticamente que Px é a força resultante, é o que vai, o corpo, é Px que é usado para o movimento do corpo, tá? E Py será a força normal, que tem o mesmo valor, tá? Segundo a questão da lei de ação e reação, nem ele vai subir, nem ele vai descer. Pn e Py são forças de mesmo valor e sentidos contrários. Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, tá? Então, aí a gente conclui esse segundo item em relação à questão dessa força. Só que aí vem um terceiro item. E o terceiro item a gente vai fazer o plano inclinado, só que diz o seguinte, ó, um bloco de massa 4 é abandonado num plano inclinado de 37 graus, com horizontal, como o qual tem coeficiente de atrito 0,25. Ele quer saber a aceleração desse corpo, do movimento desse bloco. Aí é diferente da questão anterior. Eu trabalho com plano inclinado, mas aí eu estou falando da questão da força de atrito no plano. Então vamos desenhar aí, né, a situação. Nós temos um bloco. Esse bloco tem a força peso, que a gente sabe. Essa força peso gera duas componentes no plano inclinado, que é o Px, e a outra é o Py, que é o mesmo valor da normal, tá ok? Né? E aí nós temos esse ângulo de abertura, 37 graus. O ângulo que está no plano é o mesmo ângulo de abertura que está ali em cima. Tá ok? A normal tem o mesmo valor do PY, que a gente já viu. E aí vai aparecer essa força laranja, que nada mais é essa força laranja do que a força de atrito, que é o Fat. E qual será então esse movimento desse corpo? Bom, normal e PY são eliminados de cara. Então a força resultante é igual a massa vezes A, Px menos Fat, porque Px quer descer, mas o atrito atrapalha, então as forças de sentidos contrários, então é um menos o outro, é igual a massa desse bloco vezes A. O Px vai ser 24. Por que Px vai ser 24? Em primeiro lugar, a gravidade é 10. Em segundo lugar, é 4 a massa. 6 vezes 4, 24. Segundo, desculpa, a gravidade é 10. 10 vezes 4, 40. Só que o seno, para calcular o Px, é 0,6. Então, seria 40 vezes 0,6 dá 24. Tá? Vou colocar aqui, na verdade, seria isso aqui. Então, para você calcular o Px, seria igual ao peso vezes o seno de 37 graus. Então, Px seria igual a massa dele, o peso que é mg, e o seno de 37. Tá? Então, aí nós teríamos o que? O Px seria a massa dele, 4, a gravidade 10 e o seno de 37 graus, que é 0,6. E multiplicando tudo isso, você vai obter 24, tá?
FAT, na verdade, vai ser 8. Por que FAT vai ser 8 no plano inclinado? No plano inclinado, FAT é isso aqui, ó. Olha como é que a gente encontra FAT. Nós já vimos no início. Mi vezes a normal. Mas quem é normal no plano inclinado? PY. Então, na verdade, FAT vai ser Mi PY. E quem é PY? Que é muito importante. Então, FAT seria igual a Mi PY seria o peso, mg, vezes o cosseno de 37. Então, fazendo essa continha, nós vamos obter 8, tá? E aí, 16 por 4, nós vamos obter a aceleração de 4 metros por segundo desse bloco, como está pedindo o problema. Eu estou só colocando para vocês isso, porque se a gente, por exemplo, fosse calcular esse FAT, que eu não calculei, então você colocaria o 0,25 do Mi, a massa dele que é 4, a gravidade que é 10 e o cosseno que é 0,8. Tá? Então 0,25 vezes 4 dá 1, que de cara dá 1. 1 vezes 10, 10. E 10 vezes 0,8 daria 8 newton no final. Tá? Então essas duas fórmulas são muito importantes vocês estudarem. O Px, quando é atrito, né, a gente usa o Px independentemente de atrito ou não, é sempre o mesmo, no plano inclinado, mg seno, mas o FAT, na verdade, é essa fórmula aqui, é Mi vezes a normal, mas a normal no plano inclinado é Py, então é Mi mg cosseno do ângulo formado, tá? Nesse caso, 37. Então, é muito importante que vocês se atenham a isso aí, sobre a questão dos cálculos com plano inclinado. Nos outros demais, serão só aplicação dessas fórmulas, independentemente do problema que você for utilizar. Espero que vocês tenham compreendido essas 3 questões como modelo para vocês se ligarem e fazerem posteriormente exercícios aí do seu livro. Um abraço a todos e vamos aí depois acompanhar outras questões e outros problemas futuramente. Tchau, tchau.